Passo número 12 em direção à riqueza. O cérebro. Você encontrará surpreendentes poderes novos em cada parte da mente. Verá como aumentar esses poderes de pensamento rápido, claro e eficiente. Há mais de 40 anos, o autor, trabalhando em conjunto com o falecido Dr. Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer Gates, observou que todo cérebro humano é tanto estação transmissora como receptora de vibrações do pensamento. De maneira semelhante à empregada pelo princípio da transmissão de rádio. Todo cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento emitidas por outros cérebros. Relativamente à afirmação do parágrafo anterior, compare e considere a descrição da imaginação criadora, como foi esboçada no capítulo sobre a imaginação. A imaginação criadora é o aparelho receptor do cérebro que recebe pensamentos emitidos pelos cérebros dos outros. É a agência de comunicação entre o consciente ou mente racional e as quatro fontes das quais se recebem os estímulos de pensamento. Quando estimulada ou aumentada para um elevado grau de vibração, a mente se torna receptiva ao pensamento, que lhe chega por fontes externas. O processo de aumento tem lugar através das emoções positivas ou das emoções negativas. Através das emoções, pode-se aumentar as vibrações de pensamento. A emoção sexual encabeça a lista das emoções humanas no que se refere à intensidade e à força propulsora. O cérebro estimulado pela emoção sexual funciona em ritmo mais rápido que quando a emoção está quieta ou ausente. O resultado da transmutação sexual é o aumento dos pensamentos a ponto de a imaginação criadora se tornar altamente receptiva a ideias. Por outro lado, quando o cérebro funciona em ritmo rápido, não só atrai pensamentos e ideias emitidos por outros cérebros, como dá aos nossos próprios pensamentos a sensação que é essencial, antes que os pensamentos sejam captados e aproveitados pelo subconsciente. O subconsciente é a estação transmissora do cérebro, pela qual são emitidas vibrações do pensamento. A imaginação criadora é o aparelho receptor, pelo qual são captadas as energias do pensamento. Juntamente com os importantes fatores do subconsciente e da faculdade da imaginação criadora, que constituem os aparelhos transmissor e receptor de sua máquina de emissão mental, considere agora o princípio de autossugestão, que é o meio pelo qual você poderá pôr em operação a estação emissora. Pelas instruções dadas no capítulo sobre a autossugestão, você foi perfeitamente informado sobre o método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente monetário. A operação de sua estação emissora mental é processo relativamente simples. Basta que tenha em mente 3 princípios e os aplique quando quiser usar a estação emissora. O subconsciente, a imaginação criadora e a autossugestão, os estímulos pelos quais você põe em ação esses 3 principais foram descritos e o processo começa com o desejo. Somos governados por forças intangíveis. Em épocas passadas, o homem dependeu demais dos sentidos físicos, limitando seus conhecimentos a coisas físicas, as quais podia ver, tocar, pesar e medir. Estamos entrando agora na época mais maravilhosa de todas, época que nos ensinará algo sobre as forças intangíveis do mundo que nos cerca. Talvez aprendamos, ao passar por essa época, que o outro eu é mais poderoso que o eu físico que vemos ao olhar no espelho. Às vezes fala-se ligeiramente sobre os intangíveis,
coisas que não se percebem por nenhum dos 5 sentidos, o que deve lembrar-nos de que todos nós somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. A humanidade inteira não tem poder para lutar contra ou para controlar as forças intangíveis, envoltas nas ondas balançantes dos oceanos. Falta ao homem capacidade para entender a força intangível da gravidade, que mantém seu pequeno planeta suspenso no espaço e impede-o de cair do planeta, e lhe falta ainda mais o poder de controlar essa força. O homem é completamente subserviente à força intangível que vem de uma tempestade de trovões e está igualmente desamparado em presença da força intangível da eletricidade. E isso ainda não é, de modo algum, o fim da ignorância humana em relação às coisas invisíveis e intangíveis. Não compreende a força intangível e a inteligência envolta no solo terrestre, força que lhe fornece cada migalha do alimento que come, cada artigo de vestuário que usa, cada moeda que carrega no bolso. Comunicação de cérebro a cérebro. Finalmente, mas não menos importante, é que o homem, com toda a cultura e instrução de que tanto se orgulha, pouco ou nada entende da força intangível do pensamento, a maior de todas as intangíveis. Sabe muito pouco relativamente ao cérebro físico e à vasta rede de maquinaria intricada pela qual o poder do pensamento é traduzido em seu equivalente material. Agora, porém, está entrando numa época de esclarecimento do assunto. Homens de ciência começaram a voltar a atenção ao estudo dessa coisa estupenda chamada cérebro e, conquanto ainda se achem no jardim da infância desses estudos, já adquiriram conhecimentos suficientes para saber que, no quadro central do cérebro humano, o número de linhas que ligam as células cerebrais uma à outra é igual ao número 1, seguido de 15 milhões de zeros. O número é tão estupendo, disse o Dr. C. Judson Herrick, da Universidade de Chicago, que números astronômicos referentes a centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes mediante comparação. Já se determinou que existem de 10 a 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano e sabemos que estão arrumadas segundo padrões definidos. Essas arrumações não são ao acaso, são ordenadas. Métodos recentemente desenvolvidos de eletrofisiologia retiram de ação correntes de células localizadas com precisão ou fibras com microeletrodos, amplificando-os com tubos de rádio e registrando diferenças potenciais até 1 milionésimo de volt. É inconcebível que tão intricada rede de máquinas exista pelo simples propósito de cumprir as funções físicas secundárias para o crescimento e manutenção do corpo físico. Não será provável que o mesmo sistema que dá a bilhões de células cerebrais os meios de comunicação entre si, também forneça os meios de comunicação com outras forças intangíveis? O New York Times publicou um artigo de fundo mostrando que, pelo menos uma das grandes universidades e um investigador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão procedendo a uma pesquisa organizada, através da qual se chegou a conclusões que se equiparam às descritas neste capítulo e no seguinte. O artigo abaixo analisa rapidamente o trabalho executado pelo Dr. Ryan e seus colaboradores na Universidade de Duke. O que é a telepatia? Há um mês, citamos nessa mesma página alguns dos notáveis resultados obtidos pelo professor Ryan e seus colaboradores na Universidade de Duke.
através de mais de 100.000 testes para determinar a existência da telepatia e da clarividência. Esses resultados foram resumidos nos primeiros 2 artigos do Harper Magazine. No segundo, que agora foi publicado, o autor E.H. Wright tenta resumir o que descobriu, ou o que parece razoável inferir com referência às maneiras extrasensoriais de percepção. A existência real de telepatia e clarividência parece agora para alguns cientistas enormemente provável como resultado das experiências de Rhine. Pediu-se às várias pessoas dotadas de percepção especial que descrevessem quantas cartas pudessem num baralho especial sem vê-las e sem outro acesso sensorial a elas. Descobriram-se uns 20 homens e mulheres que enumeravam tantas cartas corretamente que não havia sequer uma possibilidade em muitos milhões de terem acertado por sorte ou acidente. Mas como o conseguiram? Esses poderes, presumindo-se que existam, não parecem ser sensoriais. Não existe órgão conhecido para eles. As experiências funcionaram tão bem a distâncias de muitas centenas de milhas, como dentro dos limites de uma sala. Tais fatos também excluem, na opinião de Wright, a tentativa de explicar a telepatia ou a clarividência por qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia radiante diminuem inversamente ao quadro da distância percorrida. O mesmo não acontece com a telepatia e a clarividência, mas elas variam por causas físicas, como o fazem os nossos demais poderes mentais. Contrariamente, a opinião geral não aumentam quando a pessoa dotada de qualidades de percepção especiais está dormindo ou semi-adormecida, mas, ao contrário, quando está completamente desperta e alerta. Rhine descobriu ainda que os narcóticos diminuíram invariavelmente essas qualidades, enquanto um estimulante irá aumentá-las. Parece que nem o melhor dos telepatas ou clarividentes poderá obter bons resultados se não tentar ao máximo. Uma das conclusões a que Wright chega com certa confiança é que a telepatia e a clarividência são, na verdade, o mesmo dom, isto é, a faculdade que permite ver a carta que está voltada para baixo. Na mesma, parece ser exatamente a mesma que permite ler o pensamento que reside noutra mente. Há inúmeras razões para crer nisso. Até hoje, por exemplo, os 2 dons foram encontrados em todos os que possuem um deles. Em todos, até agora, os 2 têm sido igualmente poderosos, quase exatamente iguais em força. Telas, paredes, distâncias, nenhum efeito tem sobre tais dons. Wright vai além da conclusão para imprimir o que afirma ser mero pressentimento de que outras experiências extrasensoriais, sonhos proféticos, premonições de desastres e outros semelhantes também possam ser parte da mesma faculdade. Não se pede ao leitor que aceite qualquer dessas conclusões, a não ser que as julgue necessárias, mas as provas que Rhine reuniu devem impressionar fundamente. Mentes sintonizadas uma para a outra. Em vista das afirmações do Dr. Rhine relativamente às condições sob as quais a mente reage ao que ele denomina de modos de percepção extrasensoriais, tenho o privilégio de acrescentar ao seu testemunho que meus colaboradores e eu descobrimos o que acreditamos serem as condições ideais sobre as quais a mente pode ser estimulada, de modo que o sexto sentido, descrito no capítulo seguinte, pode ser posto a funcionar de maneira prática. As condições a que me refiro são as de uma aliança de trabalho bastante chegada entre eu e 2 membros de minha equipe.
Através de experiências e prática, descobrimos como estimular nossas mentes, aplicando o princípio usado relativamente aos conselheiros invisíveis descritos no próximo capítulo. De modo que conseguimos, por um processo de unir as três mentes numa só, encontrar a solução à grande variedade de problemas pessoais, traduzidos por meus clientes. O processo é muito simples. Sentamo-nos a uma mesa de conferência, expondo com clareza a natureza do problema considerado, passando a seguir a discuti-lo. Cada qual contribuiu com quaisquer pensamentos que lhe passam ocorrer. O que é estranho neste método de estímulo mental é que coloca os participantes em comunicação com fontes de conhecimento desconhecidas, absolutamente fora da experiência de cada um. Se você compreende o princípio descrito no capítulo sobre a mente superior, reconhecerá com certeza o processo de mesa redonda aqui descrito como sendo a aplicação prática da mente superior. O método de estímulo mental, através de discussão harmoniosa de assuntos definidos entre três pessoas, ilustra o uso mais simples e prático da mente superior. Adotando e seguindo plano semelhante, qualquer estudante dessa filosofia pode entrar de posse da famosa fórmula Carnegie, descrita resumidamente na introdução. Se agora nada lhe significa, marque a página e leia-a novamente, depois que terminar o último capítulo. Pontos a fixar. 3 princípios simples coordenam agora seus poderes de pensamento e realização. O domínio adquirido sobre os intangíveis, tão importantes, pode exercer uma influência negada a muitos homens. Descobertas remotas da ciência mental tornaram-se agora instrumentos práticos de progresso pessoal. Você domina agora o segredo-chave da mesa de conferência. 10 trilhões de cérebros minúsculos, as células cerebrais, formam padrões de pensamento, imaginação e vontade. Sua mente pode assimilar qualquer quantidade de conhecimento referentes a ganhar dinheiro. A maioria